Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a minha aula vai ser um resumão sobre o século XVIII para o terceiro ano do Zilda. Qual é a ideia desse vídeo? Vocês sabem que no EJA a gente não tem tempo suficiente para cumprir os conteúdos que a gente deveria cumprir certinho, né? No ensino regular, por exemplo. Então, como eu dei aula para vocês no semestre passado, no segundo ano, e nós paramos nas revoluções inglesas, eu vou dar continuidade fazendo um resumão do século XVIII, que é o momento da história que a gente estava vendo. E aí, também no próximo vídeo, eu faço um resumão do século XIX. E aí, a gente parte de fato por conteúdo do terceiro ano, que é o século XX, Primeira, Segunda Guerra Mundial, ditaduras, etc. Tá bom? Então, para não deixar vocês assim num vácuo temporal de estar no século XVIII e de repente ir para o século XX, eu acho melhor a gente fazer isso. Então, como a gente parou nas revoluções inglesas, vocês perceberam que durante esse momento da história na Inglaterra, os ingleses conseguiram vencer o absolutismo, né? Eles fizeram a revolução, mataram lá o rei, o Carlos I, ele foi decapitado, os burgueses tomaram o poder, depois uma família real volta para o poder, que eram os Stuarts, né? E eles não estavam cumprindo as ordens do parlamento, e no fim, o que acontece? Os Stuarts são retirados do poder e começa uma monarquia constitucional lá na Inglaterra. O Guilherme de Orange, junto com a filha do rei Stuart, dão meio que um golpe no pai dela, tiram ele do poder e passam a governar a Inglaterra, que até hoje permanece numa monarquia, né? Mas é uma monarquia constitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem rei, mas tem lei, né? Tem rei, mas tem lei e tem o parlamento. Então o rei ele não pode fazer tudo sozinho, ele não pode delimitar as leis, né? Criar ou sei lá, sumir com as leis, né? Desfazer as leis, ele não pode fazer isso. Em sequência desse momento histórico, a gente vai ver um movimento cultural, científico e tudo mais na Europa inteira, que vai ser o movimento do Iluminismo. A gente vai chamar esse momento da história do século XVIII de Iluminismo. A ideia de iluminar era iluminar o quê? Iluminar as trevas que estavam associadas ao absolutismo. Então, meio que inspirados na Revolução Inglesa de acabar com os reis que queriam governar sozinhos, o resto da Europa vai meio que se inspirar, e muitos pensadores, filósofos da época vão se inspirar também nas revoluções inglesas. O que eles queriam, os iluministas? Eles queriam acabar com o absolutismo e eles acreditavam que para fazer isso só por meio do conhecimento, do saber, da capacidade humana de utilizar a razão, a consciência, o pensamento crítico para meio que expulsar as trevas da ignorância e do absolutismo, certo? Então a gente vai ter vários filósofos nessa época, eu vou comentar alguns para vocês. E interessante pensar também que nesse período vai surgir o método científico. O que é isso? É uma forma estabelecida de como fazer ciência no mundo moderno. Até hoje a gente utiliza mais ou menos o método científico. O que é isso? Eles queriam analisar os fenômenos naturais. Para isso, deveria se passar por 3 fases. A primeira era a observação, a segunda, a experimentação, e a terceira, a produção de uma tese, né, de uma teoria sobre aquele fenômeno e etc. Então, é nesse momento da história que a ciência vai estar muito pautada em teorias, né, em estudos escritos mesmo, né? Então, os filósofos, os cientistas vão começar a seguir essas regras para fazer ciência, para criar teorias, tudo bem? Entre os vários filósofos que a gente tem nesse momento, a gente tem, por exemplo, 2 pensadores, que é o Diderot e o Dan Alembert, que eles vão criar um livro chamado de Enciclopédia. Qual que era o sentido da enciclopédia? Era levar conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Para eles, a ideia de acabar com a ignorância era levar conhecimento. Por quê? Nessa época não existia escola, né? Escola pública, que é a escola que vocês estudam, escola para todos, não tinha. O Diderot e o Dan Alembert decidiram que iam criar a enciclopédia com vários verbetes escritos, o significado e a funcionalidade de milhares de coisas. Então tinha lá na enciclopédia desde o que é um prego,
até como tratar tal doença na medicina. O que significa um instrumento medicinal para cirurgia. Então, eles tinham tudo explicado do ambiente natural também, da natureza. Eles pegaram vários pensadores, vários especialistas de muitas áreas diferentes e pediram ajuda para produzir esse livro. Hoje nós utilizamos a Wikipédia na internet. Tudo que vocês pesquisarem lá no Google, como por exemplo esse conteúdo que a gente está trabalhando, Iluminismo, vocês vão entender na hora, porque vai sair todos os filósofos, todos os pensamentos daquela época e etc. Então, basicamente, a Wikipédia hoje é o que foi a enciclopédia ontem, lá no século XVIII, certo? Outros pensadores surgiram nessa época, como John Locke, que vai defender os direitos naturais, que é propriedade, liberdade e a vida. Basicamente isso. Ele defendia que os governantes e os governados tinham que ter um acordo, né? Tipo assim, se o rei ele não atendesse às reivindicações da população, era direito do povo tirar ele do poder. E ele também pregava a tolerância religiosa. Basicamente, todos os pensadores do iluminismo, eles vão defender as liberdades. Liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade da escravidão e tudo mais, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade econômica. Então, todas as liberdades vão ser defendidas por esses filósofos. Cada um ali no seu campo do saber vai ter uma liberdade específica que eles gostam mais. O caso do John Locke eram os direitos naturais que ele fala, né? Então, a vida, a liberdade e os bens materiais, para ele, eram o que o governante deveria garantir. Eram os direitos que o governante deveria garantir a toda a população. Outro pensador era o Montesquieu, ele que dividiu os poderes, porque ele achava que os reis tinham todo o poder, exatamente porque o poder estava centralizado nas mãos dos reis, não tinha um sistema que dividisse esse poder. Então ele vai dividir os poderes em 3, executivo, legislativo e judiciário, que a gente usa até hoje. Executivo é o presidente, os governadores e prefeitos, legislativo, Câmara dos Deputados, Senado e Câmara dos Vereadores. Judiciário é todo o sistema judiciário, né? Desde os tribunais locais até o Supremo e tudo mais. Rousseau, ele vai defender o voto direto e universal, ou seja, ele queria acabar com esse negócio de rei, para ele monarquia tinha que ser superada, para ele tinha que ter república, voto, todo mundo tinha que ter o direito de votar. Voltaire, que vai defender a liberdade de expressão, ele acha que todo mundo tinha que ter o direito de se expressar e que os reis não tinham nada a ver com isso, nenhum líder político tinha nada a ver com isso. Outro pensador dessa época que vai defender a ideia da liberdade econômica era o Adam Smith. Gente, percebam que eu tô falando rápido, fazendo um resumão, né? O Adam Smith, ele acreditava que os reis, que os líderes políticos, qualquer tipo de governante, não tinha o direito de intervir na economia. Que a economia tinha que ser livre, que o rei não podia estabelecer preços para as coisas, nenhum governante, que a produção de qualquer coisa deveria acontecer por meio de uma lei que é a oferta e a procura. Quanto mais as pessoas procurarem, mais vai ser produzido, mais vai ter oferta, né? E os preços também seriam regulados pelo próprio mercado, né? Tem uma série de problemas nessa teoria que a gente vai ver mais pra frente, né? Porque se os reis não regulassem nada da economia, vocês imaginem num momento de pandemia que nem esse que a gente está vivendo. A gente tem governantes que acreditam nessa teoria de não intervir na economia. Num momento como esse que nós estamos vivendo, os líderes políticos não iam fazer nada, absolutamente nada. Quem falir, faliu, quem passar fome, passou. Nós somos políticos e não temos nada a ver com a economia. Não é bem assim, né? Mas a gente vai desenvolver melhor essa ideia mais pra frente. Bom, além disso, além do iluminismo, nesse período, inspirado nessas ideias, a gente vai ver os Estados Unidos declarando a sua independência. Sim, os Estados Unidos era um país que foi colonizado pela Inglaterra lá no século XVI, então a gente está no século XVIII, fazia
ali algum tempo, quase 200 anos que os Estados Unidos tinha sido colonizado. A Inglaterra nunca ficou muito controlando os Estados Unidos. Eles não ficaram lá cobrando impostos o tempo inteiro, mandando exército para os Estados Unidos para saber o que estava acontecendo. Não, a Inglaterra estava focada em outras coisas que a gente vai ver o que era também. E aí o que acontece? Os Estados Unidos ele tinha uma diferença primordial na colonização. O norte era um local que tinha muitas famílias, cada família tinha uma propriedade e eles plantavam, viviam de plantações que a gente chama de policultura. Ou seja, plantavam várias coisas diferentes para consumo próprio, para consumir, para comer alface, rúcula, maçã e etc. Já no sul dos Estados Unidos, eles tinham um esquema diferente, que era um tipo de propriedade chamada plantation. O que são as plantations? São grandes pedaços de terras enormes que os fazendeiros, os colonos recebiam e eles tinham muitos escravizados, como mão de obra, né, escravizados africanos, para trabalhar nessas plantations. E aí, eles plantavam só um tipo de gênero, né, ou algodão, ou cana, que seja, mas só um tipo de coisa para exportar. Então era basicamente isso, o norte plantando para eles mesmos, né, numa troca comercial pequena ali na região, e o sul vendendo para outros países e outras regiões, né, da América e etc. Durante 200 anos eles ficaram tranquilos quanto a isso. Na verdade nem chegou a 200 anos, tá? Foi menos. Os Estados Unidos nunca tiveram esse controle total da economia. A Inglaterra ficava parte do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Mas por conta das ideias iluministas de liberdade que eu acabei de explicar para vocês, os ingleses começaram a ter medo dos Estados Unidos ter contato com essas ideias e quererem declarar a independência, né? Porque se estava sendo defendido no mundo inteiro as ideias de liberdade, uma das liberdades era deixar de ser colônia de outro país, né? Ser livre para fazer sua própria política, seu próprio governo e etc. Então, a Inglaterra decidiu passar a controlar melhor, mais de perto, os Estados Unidos. E eles criaram leis que meio que implantavam novos impostos nos Estados Unidos. Os americanos chamaram essas leis de leis intoleráveis, porque eles não queriam, né, essas leis. E vou explicar por cima aqui para vocês que leis eram essas. Primeira lei do açúcar, em 1764, que determinava que qualquer produto derivado do açúcar tinha que ser comprado das Antilhas Inglesas, de um território da Inglaterra, tá? Lei do selo, né? Qualquer produto que fosse comercializado, divulgado lá nos Estados Unidos, revista, jornal, baralho, qualquer coisa, tinha que ter o selo da coroa inglesa, tinha que ter o selo da Inglaterra e eles tinham que pagar impostos. E por último, a lei do chá de 1773. Que lei era essa? A lei do chá determinava que qualquer produto, né, derivado do chá, de qualquer tipo de chá, que os ingleses tomam muito chá e os americanos também, qualquer produto de chá tinha que vir da Companhia das Índias Orientais. Ou seja, os americanos produziam chá, mas eles não iam poder mais vender. Comercializar ali era proibido. Só podia vender ou comprar, só podia comprar chá, na verdade, só tinha circulação de chá se fosse dessa Companhia das Índias Orientais. Eles que tinham monopólio para vender nos Estados Unidos, que era uma companhia que tinha influência da Inglaterra. Vocês imaginam que era um dos produtos que o norte mais fazia, né, mais produzia, e eles simplesmente não podiam. O que aconteceu? Guerra. Então, de 1773 até 1776, 3 anos, os Estados Unidos ficou em guerra com a Inglaterra. Em 1776, no dia 4 de julho, eles declaram a independência. Declaram a independência da Inglaterra. A Inglaterra aceitou essa independência? Não. Teve uma luta que durou ali quase uma década dos ingleses com os americanos, a Inglaterra querendo tomar de volta os Estados Unidos, tá? Mas eles não conseguiram e os Estados Unidos permanecem um país independente até hoje, né? Bom, então vocês percebam que as ideias de liberdade estavam circulando no mundo inteiro, né? Lá na Europa estava circulando, fez com que os ingleses eles acabassem com a
monarquia, né, absolutista. Os Estados Unidos declarou a independência mas lembrando que essas liberdades elas eram contraditórias. Os europeus queriam a liberdade para eles, queriam o fim do absolutismo. Mas eles não queriam a liberdade para as colônias, queriam que os países da América continuassem sendo colônias. Então é liberdade para mim, mas não é liberdade para todo mundo, não. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Os colonos americanos queriam liberdade, não queriam mais ser colônia da Inglaterra. Eles lutaram pela independência, mas eles queriam manter a escravidão. Então, liberdade para quem? Essa era a ideia, tá? Os americanos queriam liberdade para eles, mas não queriam para o povo que trabalhava para construir os Estados Unidos, que eram os escravizados africanos, né?